Cultivo Online, capítulo 671, Guarda-costas. Um mestre de matriz, Feng Feng os mencionou há pouco tempo. Yuan olhou para o Lorde Espiritual de Pico com um olhar interessado. Embora fosse fraco, ele podia ver uma barreira semitransparente ao redor do ápice do Lorde Espiritual, e se olhasse para a barreira com seu sentido divino, seria capaz de ver os símbolos que sustentavam a barreira juntos. Esses símbolos contêm a maior parte da energia espiritual. Essa é a verdadeira forma da barreira? Um monte de símbolos combinados? Ele pensou consigo mesmo. Você tem mais 2 ataques. Se conseguir quebrar meu array, considerarei que você foi contratado. O pico do Lorde Espiritual disse ao recruta. No entanto, mesmo depois de usar as 2 últimas chances, o recruta não conseguiu fazer a menor rachadura na barreira. Próximo, o homem de meia-idade disse. O próximo recruta deu um passo à frente e tentou quebrar a matriz criada pelo Lorde Espiritual de Pico, mas sem sucesso. Depois de passar por 5 pessoas sem sucesso, eles finalmente conseguiram encontrar alguém que pudesse quebrar a matriz em seu terceiro ataque. Mas a rachadura era muito minúscula e tinha menos de 2 centímetros de comprimento. O Lorde Espiritual de Pico olhou silenciosamente para a rachadura por um momento antes de falar. Falha. O quê? Mas eu consegui quebrar seu array. O recruta exclamou, não querendo aceitar os resultados. E daí se você mal conseguiu decifrá-lo, ainda não é convincente o suficiente. Se você quer culpar alguém, culpe-se por ser fraco. Enquanto isso, uma pequena comoção irrompeu em algum lugar da fila. Ei, você não sabe ler? Somente lordes espirituais e superiores podem se qualificar para ser seu guarda-costas. Você, que é um mero grande mestre espiritual, deveria sair da linha e parar de desperdiçar nosso tempo. Inferno, você nem é um pico do grande mestre espiritual. Ao ouvir essas palavras ditas logo atrás dele, Yuan se virou e, com certeza, havia alguém com uma cara descontente olhando para ele. E daí se eu não sou um lorde espiritual? Posso lidar com lordes espirituais como você a qualquer hora do dia. Yuan estava irritado por estar sendo incomodado, embora estivesse cuidando da própria vida. O que você acabou de dizer? Seu pequeno bastardo. O homem imediatamente ficou furioso. Como ousa um pequeno grande mestre espiritual como você agir de forma tão arrogante diante de mim? O homem liberou sua base de cultivo que estava no 8º nível do Lorde Espiritual. Ele então ergueu o punho e se preparou para atacar Yuan. No entanto, ele chegou um segundo atrasado, pois os punhos de Yuan já estavam em movimento. Dragão implacável domina os 9 céus. Yuan usou sua técnica de punho pela primeira vez em combate contra um oponente após obtê-la no Templo do Dragão. Como essas pessoas não estão realmente vivas e são feitas apenas de energia espiritual, Yuan não se incomodou em se conter e estava agindo de forma um pouco ousada. Bum! O homem foi lançado voando para longe como uma boneca de pano até bater em um prédio a uma rua de distância e cair no chão. No entanto, o homem não se levantou nem muitos momentos depois, pois morreu com o impacto da habilidade de nível antigo de Yuan. Humph. Yuan nem se preocupou em verificar o estado do homem e tratou toda a situação como se estivesse se livrando de um inseto irritante. As pessoas que testemunharam a rápida troca que terminou em um piscar de olhos ficaram chocadas e sem palavras. Eles não podiam acreditar no que viam, um grande mestre espiritual acabou de derrotar um lorde espiritual. Alguém um reino inteiro acima de seu próprio cultivo. Por que esse tipo de gênio estaria disposto a se tornar guarda-costas de outra pessoa? O que há com essa comoção aí atrás? O Lorde Espiritual de Pico deixou sua posição e se aproximou de Yuan devido à sua pequena briga. Quem estava lutando aqui? Ele perguntou a eles, pois não testemunhou a luta por si mesmo. Aqueles que viram a luta imediatamente apontaram para Yuan com os dedos. O ápice do Lorde Espiritual franziu a testa quando viu a base de cultivo de Yuan. Por que você está na fila? A placa afirma muito claramente que apenas lordes espirituais e superiores serão aceitos. E da última vez que verifiquei, o grão-mestre espiritual não está acima do lorde espiritual. Yuan olhou nos olhos dele e respondeu com uma voz calma. Embora meu cultivo não esteja no nível de um senhor espiritual, não sou mais fraco que um. O ápice do lorde espiritual estreitou os olhos para Yuan. Ele então disse, eu serei o juiz disso. Bata-me com tudo que você tiver. Yuan assentiu e retirou seu Imperial Overlord. Uma arma da alma. Esse cara não é comum. O homem de meia-idade parado ao lado da carruagem reconheceu imediatamente a aura única do Imperial Overlord como uma arma da alma. Depois de respirar fundo, Yuan começou a reunir o máximo de energia espiritual que pôde para o golpe da espada divisora dos céus. E isso é. O Lorde Espiritual de Pico começou a suar profusamente quando percebeu quanta energia espiritual Yuan estava reunindo em sua espada. Ele sabia muito bem que mesmo sendo um rei espiritual, nem ele nem sua formação seriam capazes de sobreviver a um ataque tão poderoso. Espere um momento. O pico do Lorde Espiritual o deteve de repente. Você não precisa continuar. Estou convencido pela sua força. É, sério, isso significa que você vai me recrutar como guarda-costas? Yuan ficou agradavelmente surpreso. Sim, isso mesmo, você pode se tornar um guarda-costas da família Huang. O Lorde Espiritual de Pico assentiu com o rosto um tanto corado. Sentindo um pouco de calor em suas bochechas, quase como se alguém tivesse dado um tapa nele.
Eu entendo. Yuan guardou o Imperial Overlord no momento seguinte. Meu nome é Dong Zhou, chefe de segurança da família Huang. Qual é o seu nome? O ápice do Lorde Espiritual apertou sua mão e curvou-se de maneira respeitosa. Você pode me chamar de Yuan. Então, Yuan, você pode esperar dentro do restaurante por enquanto. Vamos recrutar mais alguns guarda-costas antes de partirmos. Enquanto isso, você pode pedir o que quiser. A família Huang pagará por tudo, disse Dong Zhou.